077499. Clique Consulta. Sua Policlínica em Guarabira. O Momento Clique Consulta de hoje é com a ginecologista doutora Eliane Medeiros. Ela traz novidades pra gente hoje, até demonstração, né? Vamos explicar como é que funciona, ela vai apresentar-se aqui. Bom dia, doutora, é um prazer recebê-la mais uma manhã. Bom dia, Rafael, bom dia aos ouvintes da Rádio FM, bom dia pessoal daqui. Cadê o Jean, tá de férias. Hoje então, ele ia gostar. Pois é, hoje a Paraíba está bem feliz, né? Porque a finalista de Campina Grande, Juliette, ganhou. É verdade, uma grande vitória, né? Exatamente. Mas a gente hoje está aqui para falar um pouco sobre uma coisa que é bem desconhecida para as mulheres, que é o DIU, Rafael, certo? Ele é um método contraceptivo que evita que a mulher engravide, e a maioria das mulheres, elas apresentam muito temor, muito medo, justamente pelo desconhecimento de conhecer esse método, né? E a gente vai falar algumas coisas, explicar, porque eu tenho visto muito no meu consultório mulheres muito jovens usando pílulas por muitos anos consecutivos, 10 anos, 15 anos, e a pílula, ela ainda é um método bom, mas ela tem algumas contraindicações, e ela usada por muito tempo, ela pode trazer algumas complicações para as mulheres, entendeu? Então, muitas se queixam de falta de libido, que é a falta de vontade de namorar, do ressecamento vaginal, enxaqueca, inchaço, ganho de peso, e realmente são os efeitos colaterais que a pílula pode dar. E a gente vale lembrar que a pílula é um remédio, né? Então, assim, é um remédio que você toma diariamente e aquilo pode afetar a sua fisiologia, o funcionamento do seu corpo. E aqui isso é um método excelente, né? Que é o DIU. Esse dispositivo é colocado dentro do útero, da cavidade do útero da mulher. Não tem hormônio, isso aqui não vai afetar nada a vida dela, certo? E tem várias apresentações, várias formas. Existe ele com medicamento também, mas aí tem as indicações próprias. E existe esse que é o DIU de cobre, certo? E esse também é de cobre, só que o formato é diferente, porque a cada cavidade de útero da mulher tem um tamanho. Então, tem mulheres que já tiveram filhos, que pode usar esse maior. Mulheres que nunca tiveram filho, que pode usar esse aqui, que é menor. Vai depender do tamanho, né, e da história dela, da história clínica. Certo? Bom, vamos começar a tirar dúvidas, gente, sobre esse assunto. Doutora, muita gente tem medo por quê? Desconhecimento? Porque acha que dói? Exatamente. Ou tem medo de colocar o método, né? Porque acha que vai sentir dor na hora da colocação. Ou muitas escutam pessoas que não dão a informação correta, como a vizinha usou, alguém já usou e engravidou. Vale aqui salientar que todos os métodos contraceptivos, nenhum é 100% de segurança. Mas esse aqui tem 98% de segurança. 90% até mais um pouco, certo? O método um dos mais seguros, doutor? É um dos mais seguros. Né? Muito interessante. Fora a laqueadura, é um dos mais seguros. Tem mulheres que têm medo, doutora, porque acham que vai dar reação, né? Que vai ter problema, exatamente. É o seguinte, como é que é colocado isso aqui? Né? Isso aqui é o que fica dentro do útero, certo? Dentro do útero da mulher. Então, esse cobre, que é esse metal que está aqui nas hastes, ele vai fazer com que a cavidade endometrial, ela fique hostil. Então, quando o espermatozoide penetra naquela região, a grande maioria dele vai morrer, certo? Então, não consegue chegar até as trompas para fecundar o óvulo. E a mulher tem medo de quê? De engravidar, porque ela acredita que ela só está segura se ela usar, as pessoas têm esse hábito, só está segura se usar a pílula todo dia. E não, gente, isso aqui está seguro. Esse aqui, para você ter uma ideia, ele dura 10 anos. E são 10 anos sem você precisar retirar, ou 10 anos sem você ter nada no seu corpo, nenhum tipo de hormônio que vai afetar a sua saúde, né? Então, existe algumas mulheres que podem expulsar o DIU, existe, é fato. Ele pode provocar um pouco mais de cólica e algumas pode expulsar, mas aí é por isso que a gente pede para fazer o acompanhamento semestral, de 6 em 6 meses. Você não vai colocar e nunca mais vai lá no consultório. Você tem que ficar fazendo o acompanhamento, né? Tem algumas que falam que isso pode perfurar o útero. Isso, quando você coloca e bem colocado, depois o médico solicita um ultrassom para ver se ficou bem colocado no útero, isso não tem risco nenhum, certo? Algumas mulheres podem apresentar mais cólica ou mais sangramentos, mas aí você tem a opção de outro. Existe hoje o de prata também, certo? Que é só o metal que vai mudar. Esse Muda aqui só o metal, isso é o de prata. Eu não vou abrir esse porque senão eu vou danificar, certo? Mas se você tirar a foto, você vê, ó, que ele também se acopla bem na cavidade. Isso, mostra aí.
Muito bem. As diferenças. Então, as diferenças, ó. Esse aqui esse é menorzinho, que é para mulher que nunca teve filho, certo? Porque a ultracavidade é menor, tá bom? E esse tubinho longo não vai ficar lá dentro. Isso aqui é só para o médico colocar. O que fica lá dentro é essa estrutura, certo? Existem as contraindicações, que a gente vai falar depois, né, se alguém perguntar. Mas por isso que tem que ser feita uma consulta. Todo mundo pode botar o DIU? Não, a mulher tem que fazer a consulta com o ginecologista, solicitar o citológico e uma ultrassom. Tem pessoas que têm uma malformação uterina. Essas pessoas não são candidatas a colocar o DIU. Certo? E assim, eu tenho orientado bastante, porque a pílula anticoncepcional, ela tem alguns riscos. Ela pode dar AVC, ela pode dar trombose, ela pode dar contribuir para o aumento da obesidade da mulher, contribuir para a alteração de alguns hormônios, inclusive até os tiroidianos também, certo? Então as pessoas não sabem desse risco e usam por tempos prolongados, certo? Então é cada vez mais comum as pessoas que me procuram para substituir o método. Tem outros métodos contraceptivos que são bons também, que é a camisinha, que é o implante, mas esse assim, para quem quer ficar livre de hormônio, esse aqui é o mais indicado. Esse é o melhor, nesse caso, né? Então vamos lá, minha gente. Quem tiver dúvidas, as mulheres, enfim, é a hora de vocês participarem. Doutora, há casos também, já que a gente está falando aqui para um público muito, assim, seleto, muito bom, mas onde há também um incentivo do marido, um apoio, né? Que é também importante, né? Exatamente. Tem muitos maridos que observam que a mulher não sente bem. Acho que até o colega estava falando aqui de vocês, que a namorada dele já está cansada de usar o anticoncepcional todos os dias. É uma medicação que você usa todo dia, diário, por anos a fio, né? Muitas apresentam cefaleia, né? Que é a dor de cabeça, enxaqueca, é o anticoncepcional. Muitas se sentem extremamente cansadas, muitos cansaços, às vezes tem a ver com o anticoncepcional. Até a depressão ele pode causar. É mesmo? Meu Deus. Então, assim, a gente orienta, eu prescrevo ainda, porque muitas querem, sabe? É o método mais conhecido, é um dos mais baratos. E por às vezes você não apresentar outros, desconhecimento e o medo também, né? Então, assim, hoje em dia, a questão do medo de colocar, elas têm medo. Então, não tenha medo. Geralmente eu medico com alguma medicação mais forte para não sentir dor. Hoje eu coloco na clínica guiado por ultrassom. Em 5 minutos eu coloco isso aqui, vendo onde eu estou colocando, na cavidade. Então não tem risco de perfuração, não tem risco de ficar mal colocado, porque eu estou ali com a ultrassonografia guiando ele e visualizo onde ele ficou, certo? Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, aliás, tem um comentário aqui de uma mulher, mas é só um instante para dizer o seguinte: a Clique Consulta, ela faz procedimentos para inserção de DIU a preços populares. Porque tem muita gente que liga logo perguntando, quanto é? Além disso, 10 vezes no cartão. E lembrando também que lá nós temos ultrassom. Exatamente. Então é super tranquilo. A questão de valores eu não gosto de falar aqui, porque vai depender muito do perfil da paciente, qual DIU que eu vou colocar, porque isso tem um custo para o médico também, esse DIU. E eu cobro pelo meu trabalho, né? Claro. Então, assim, cada DIU varia um valor, certo? Hoje em dia esse de prata é um custo mais alto para mim, então eu tenho que repassar isso para o cliente, né, para o paciente. É o mais caro? Não, esse aqui é um dos mais caros. Um dos mais caros. Isso. Certo. O de mais barato é esse aqui, inclusive o SUS fornece o DIU de cobre. As pacientes que não podem pagar, procura a unidade de saúde para ver se tem disponibilidade, se tem disponível, né? Porque aí ela pode levar e a gente cobra só a introdução, certo? Às vezes eles têm estoque, mas não tem quem coloque. Isso. Certo? Não é todo médico que põe o DIU, né? Tem que ser o ginecologista. E nem todo ginecologista gosta de mexer com isso. Porque realmente você coloca as cegas, mas como a gente tem a ultrassom, facilita muito a introdução, certo? Muito e a questão de dor é muito relativa, assim. Você pode sentir uma cólica muito discreta. Aquelas pacientes que realmente têm algum problema com o procedimento, faz sobre sedação, mas aí encarece muito mais, que a gente tem que trazer para um centro cirúrgico e tem que cobrar o valor do centro cirúrgico, né? Claro, exatamente. Ó, a Vanessa Santiago, ela diz assim: coloquei o de cobre, mas ele foi expulso, tinha muita dor e fluxo menstrual aumentou. Posso tentar de novo? Então, é isso. Você tem que avaliar a cavidade uterina da paciente e o ciclo menstrual. Se ela é uma paciente que já tinha fluxo excessivo, eu não recomendo esse.
porque ele aumenta mesmo. Por quê? Porque o cobre, como eu falei, ele vai deixar aquela cavidade hostil. Ela aumenta o fluxo menstrual. Então, se você já tem um fluxo excedente, esse não é o indicado. Ela pode tentar de novo esse, que é o de prata, que dá, praticamente ele não dá cólica e não interfere no fluxo menstrual. E tem esse aqui, que fica melhor. Você está vendo que tem as hastezinhas aqui, que agarra na cavidade? Então, esse é mais difícil de expulsar, certo? Então, tem outras opções. Ela não deu certo com esse de cobre. Pode acontecer. Não vou falar para você que sempre vai dar certo. Não, tem as falhas, né? Nada é perfeito. Nada é perfeito, mas a grande maioria das mulheres colocam, se sente muito bem. Os 3 primeiros meses, como o organismo entende que é um corpo estranho, então ela pode apresentar alguma cólica mais excessiva. Nem todas as mulheres, certo? Algumas podem apresentar. Então, por isso que precisa da consulta para a gente saber e conversar qual o melhor método para ela. Existe o DIU medicamentoso, o DIU Mirena. Eu não tenho esse aqui, mas é para as mulheres que têm endometriose, que você tem que bloquear a menstruação dela. Para elas se beneficiam muito. Esse é bem mais caro o valor, porque o DIU em si é muito mais caro. Um dos mais caros é esse, o DIU Mirena com medicamento. Mas aí não é todo mundo que precisa usar ele. É mais as mulheres que têm problema de cólica excessiva, que você tem que bloquear a menstruação. Ou as mulheres que têm endometriose mesmo. São casos bem específicos, né? Agora, tudo parte de uma avaliação. É muito importante. Eu tenho vontade, estou escutando a entrevista, mas tem que avaliar. Exato. E assim, a maioria eu percebo que é o medo. Quando eu falo, porque você já está há 5 anos de anticoncepcional, vamos trocar pelo DIU. Doutora, eu tenho medo. Medo de algo que ela nem conhece. Medo de algo que nem orientaram ela. Às vezes prefere ficar na medicação. Na medicação. Não sabe ela que não sabe ela que o risco é muito maior da medicação, né? É muito maior, né, doutora? Ela não vai ter um AVC, uma trombose com isso aqui, mas o anticoncepcional pode ocasionar. Participe, Martins. Traga as perguntas do povo. É verdade, Rafael. Complementar aqui a doutora Eliane, né, que sempre vem aqui na nossa rádio, e quando vem, de fato, são assuntos importantes, principalmente para as mulheres da nossa região. Doutora Eliane, uma mulher que há muito tempo não engravida, mas ela já passa aí dos 50 anos de idade, com esse novo método que a senhora está apresentando, há alguma chance de engravidar? Não, esse método não é para engravidar, ele é para evitar a gravidez, né? Na verdade. Né? E a mulher de 50 anos, ela não vai mais engravidar, porque ela já tem a falência ovular, ou a falência de óvulos, entendeu? A mulher, como eu falei para você, a grande maioria das mulheres chegam aos seus 45 já com a falência de óvulo. Que é isso? A reserva ovariana dela, de óvulo, para ser fecundada, a gente tem um tempo de validade. Mesmo que você tenha um biotipo jovem, seja uma mulher magra, e você acha que você diz a ela, você dá uns 30, 35 anos a ela, mas o ovário dela já chegou aos seus 40, 45 anos, 50 é envelhecido. Esse ovário, ele não vai mais produzir óvulo. Então a chance dela de gravidez de alguém de 50 anos é 0. Então, dona Penha, tá aí a resposta, né, da doutora Eliane, a respeito do assunto. Hoje o assunto é para não engravidar, viu? Exatamente. Até o contrário da pergunta. É o contrário. Já falou sobre isso outro dia. Para infertilidade é uma consulta, a gente vai pedir vários exames hormonais, vai pedir também ultrassonografia para ver se existe óvulo, vai pedir um hormônio chamado antimuleriano para ver a reserva. Mas assim, uma pessoa de 50 anos, eu não tenho mais por que pedir isso. Ela não tem mais óvulo de forma alguma. Entendeu? Pode acontecer, nenhuma, né? Deus ele é magnífico. Então ele engravidou as mulheres, né? Várias mulheres mais velhas, mas assim, só um milagre para uma mulher de 50 anos engravidar hoje espontaneamente. Ok, vamos lá, uma pergunta aqui do ouvinte, deixou um áudio pra gente, vamos acompanhar. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta aí para a doutora. Quem já teve HPV, quem trata HPV, é recomendável colocar o DIU? Obrigado, tenha um bom dia. Ótima pergunta. Muito bem. Boa pergunta. Exatamente, uma das contraindicações de colocar o DIU é doença sexualmente transmissível. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Então, não pode ser colocado enquanto ela está em tratamento. Depois que ela tratar o HPV e a gente fizer o citológico, fizer a colposcopia, descartar que ela ainda está com esse vírus ativo no corpo, ela não pode ser colocado. Assim como a gonorreia, pacientes que têm ou tiveram e está reincidente em outras doenças sexualmente transmissíveis, não pode ser colocado o DIU. Certo? Só depois contraindicação. Por quê? Porque quando eu coloco isso aqui no colo do útero,
ela tiver o HPV aqui, eu posso levar ele, né, para dentro da cavidade, ou qualquer outra bactéria aqui, certo? Então, por isso que a gente faz a consulta antes, o citólogo, eu vou lá já botar o DIU. Não, minha filha, não é assim que funciona. Você tem que fazer o tratamento, porque se você tiver corrimento com vários germes, várias bactérias aqui, a partir do momento que eu inserir isso aqui, eu vou levar tudo lá para dentro. E aí ela vai ter outro tipo de problema, né? Doença inflamatória pélvica, endometrite, que são problemas que podem ser ocasionados por esse germe. Você tem que tratar, que o colo tem que estar 100%, tem que estar 100% a paciente para a gente introduzir o método. Acontece casos, doutora, da paciente ter que fazer um tratamento um pouquinho, esperar mais um pouquinho, exatamente, né? Até atestar que... Tem mulheres que têm o útero mal formado, por exemplo. A cavidade está aqui, né? Imagine um mamão aberto, ela tem uma membrana dividindo aquela cavidade. Essa paciente tem uma malformação, ou alguma malformação do útero mesmo. Não é indicado colocar o DIU, porque o DIU vai para uma cavidade, a outra ela pode engravidar pela outra cavidade. E ele vai expulsar, com certeza. Então não tem indicação. Essa pessoa tem que procurar um outro método. Muito bem. Doutora, e assim, muitas pessoas resistem porque também não encontram os profissionais. A senhora acabou de dizer que nem todos querem fazer. Às vezes é até mais prático só receitar, né? E aí é importante, o pessoal acha caro também. Sim, certo? Também é questão do investimento, né? O investimento é caro, realmente é caro para uma vez só. Mas se você for ver o custo da pílula, isso aqui dura 10 anos, certo? Fazendo acompanhamento. Você só vai pagar uma vez, fazendo um acompanhamento. Isso. 10 anos, esse aqui vale 10 anos, fica na cavidade uterina. Ela só tira se ela quiser engravidar ou se realmente ele sair do local e precisar retirar. Mas se não, a grande maioria das pacientes ficam 10 anos com o DIU. Então, o custo que ela pagou hoje, daqui 10 anos, se ela for usar a pílula, o mês, ela tem que usar no mínimo uma cartela por mês. Tem que ser 21 comprimidos, né? Faça isso multiplicado por um ano, 12 meses, né? E em 10 anos, quanto é que não vai dar? Ela gasta muito mais do que isso. E fora os efeitos colaterais que ela pílula, os efeitos danosos que isso causou no corpo dela, que lá na frente ela vai ter que tratar. Também. Então, gente, a saúde é primordial. Não fiquem com pena, porque a gente vê que elas gastam muito isso no salão de beleza, para estragar o cabelo, né? Para fazer mecha, o cabelo fica lá esturricado. E elas pagam 300, 500, R$1.000 até. Hoje em dia não é barato você ir no salão de beleza. Né? Verdade. Um em gel e não quer se tratar, acha caro uma consulta, acha caro um DIU. Gente, isso aqui é saúde. Você está tirando vários hormônios, porque a partir do momento que você usa a pílula, ela bloqueia o seu eixo, ela bloqueia a produção de hormônios pelo ovário. Então, assim, não é uma coisa que está interferindo na fisiologia do seu corpo, não é algo que vai trazer benefício. Você pode usar 1 ano, 2 anos, 3 anos, tudo bem. Mas eu vejo adolescentes começarem aí com 14, 15 anos e vão retirar depois de 10, 15 anos. E aí apresenta um problema para engravidar também, que pode ocasionar isso. Muito bem, quero agradecer aqui a audiência de Claudiana Lira, está no Recife, dizendo muita chuva lá, e a Neide de Cássio. Eu quero passar o contato da Clique Consulta, o pessoal está parabenizando a explanação da doutora Eliane Medeiros. Eu quero aproveitar e passar o telefone. 3271-1770 é o contato direto com a Clique Consulta, vocês podem ligar e já agendar. A doutora Eliane vai hoje? Hoje. Pronto, então daqui a pouco, saindo daqui, ela já estará à disposição. Obviamente que você deve também usar pelo Instagram, ou lá tem o link de acesso ao Zap, e a gente já disse aqui, são preços populares, para quem está assombrado, né? Preços populares, e tem também a facilidade do cartão de crédito em muitos procedimentos da Clique Consulta, não só da área da doutora Eliane, mas muitas outras áreas, e você pode buscar, inclusive, o ultrassom que a Clique faz. Então, é importante você procurar, não ter medo, não vá, em comparação com outras propostas que a gente tem na cidade, na região, assim, os valores são muito bons, muito acessíveis. Então, procure imediatamente. Hoje é o seu dia. Doutora Eliane estará daqui a pouquinho lá, com a clínica à disposição. Para o pessoal que tem medo, eu oriento, geralmente eu faço a simulação, né? Sim. Ensino como que, assim, mostro como é que vai ser colocado e guiado pela ultrassom, gente. Isso é maravilhoso. A paciente pode até acompanhar na TV quando ele está penetrando no útero, na cavidade, entendeu? Vê tudo lá, tudo transparente. 5 minutinhos. Ela sai, né?
Realmente, se tiver alguma paciente que tem alguma resistência de ser colocada, a gente para e só faz em bloco cirúrgico, sobre sedação. Mas digamos que de 99% coloca numa boa. Tá vendo? Certo? Olha, quem sofreu, por exemplo, aqui a Ana Carolina. Ana, eu não posso responder a você sobre valores aqui. Ela está na live perguntando. Não posso responder sobre valores, a gente já explicou. E a doutora também já disse, depende muito de cada situação, porque tem mulheres que vai pegar um DIU, outra outro. Cada né? DIU tem um preço, né? E aí a gente cobra um valor fixo da colocação, né? Então, assim, de qualquer forma, é um procedimento que você tem que fazer invasivo na mulher. Também você não vai fazer por qualquer valor, que a gente tem que se valorizar. Claro. E assim, é a nossa profissão, né? Sem dúvida. Então, não é qualquer um sabe colocar um DIU, então... Porque, por exemplo, a senhora já vai pegar alguns casos, alguns relatos de pessoas que procuraram outros profissionais, que não vêem o caso, e não fizeram, ou tentaram, não conseguiram, enfim, não deu certo, né? Eu respeito muito a paciente. Se ela, doutora, eu não estou aguentando, a gente para... E aí a gente faz um outro momento num bloco cirúrgico. Ela sabe que o custo vai subir muito, porque ela tem que pagar. Quando a gente aluga uma sala para fazer uma cirurgia, um bloco cirúrgico, num determinado hospital, a gente tem o custo. Né? Eles cobram um valor X, o anestesista vai fazer a sedação. Então, é um valor assim que vai triplicar. Então, né, se você conseguir botar ali no ambulatório com as medicações certas, se for uma pessoa tranquila, dá para colocar tranquilamente. Você vai sentir um leve desconforto. Muitas nem sentem. Já colocou, entendeu? Porque gera uma expectativa, porque a vizinha falou. As pessoas gostam muito de escutar os outros, né? Eu achei interessante aquele senhorzinho que ligou para saber da vacina, né? Porque assim, ele foi procurar alguém que de alguma forma tem uma orientação para dar. Então, o vizinho não sabe do DIU. Não sabe. A experiência, a experiência dele foi negativa da pessoa, mas a da outra não vai ser, né? Exatamente. Não significa dizer que a outra pessoa foi ruim e para você será. Exatamente. Não, então, assim, é muito tranquilo. E, inclusive, eu gostaria, doutora Eliane, de finalizar a nossa conversa, porque a senhora vai para os atendimentos agora. Eu espero que muitas mulheres possam lhe procurar, viu, Martins? Dona Penha, o assunto da fertilidade também a doutora Eliane trata, só que hoje a gente dedicou a esse tema do método DIU. Mas, obviamente, que na área ginecológica ela está aí para atender todas as demandas, tá bom? E dizer, doutora Eliane, em seu nome também, saudar todas as mamães da Clique Consulta, as mamães ouvintes da rádio, as mamães que querem engravidar, né? Como Dona Penha que ligou, as mamães que estão querendo fazer um método mais seguro, menos agressivo, né? Então, é um bom presente. Exatamente. É um bom presente, né? Mas, independentemente disso, doutora, parabéns em seu nome a todas as mães, né? Parabéns para todas as mães também que estão me ouvindo. Para minha mãe, que eu amo de paixão, a minha mãinha, né? Que é como a gente chama. Ela está me ouvindo, com certeza. Ela virou fã de vocês, viu? Como é o nome dela? Dona Lúcia. Ela mora em Patos, mas agora ela virou assídua. Eu gosto muito deles, do Rafael, do Ganso. Pois um abraço também para a senhora, viu? Não tem distância não, hoje com a internet não, minha amiga. Exatamente. Um abraço pro pessoal do Regional, das meninas estavam me cobrando. Sim. Doutora, a senhora não manda um alô pra gente? Alô para vocês. A equipe lá do Regional, né? O pessoal também que tem um serviço muito importante. O SUS é muito importante, né? A gente tem que ressaltar ainda isso. É um dos melhores planos, né? A gente sabe que tem que melhorar muito, mas assim, para as pessoas que não têm, e até para as pessoas que têm, a gente sabe que alguns tratamentos só é feito pelo SUS mesmo. Sem dúvida. Agora mesmo, né? A pandemia, a gente tem essa vacinação, enfim, o SUS tem sido muito importante. A gente não pode obscurecer isso, né? Então a vocês também, mamães, um forte abraço, viu, lá do Regional. Obrigado, doutora Eliane. Um abraço também para sua mãe, as sertanejas, né? As que paraibanas, estão felizes com a Juliette. Fomos bem representadas, né? Lá no BBB. Muito bom. Eu até achei muito interessante, né? Porque eu também entrei na onda dos filtros, né? Daquele chapéu de couro. Achei muito bacana, porque, como disse agora há pouco o Tarcísio Pereira, né? Quebrar esse preconceito foi muito bom mesmo. Existe esse preconceito mesmo. Quando a gente sai, quando a gente vai morar ali em São Paulo, Rio de Janeiro. É pesado. Eu mesmo morei no Mato Grosso e tive um pouco de preconceito com a forma de falar, o jeito de falar, sotaque que a gente tem, sabe? Mas aos poucos a gente vai conquistando as pessoas, né? É verdade. E vai mostrando os nossos valores. Eu acho que Juliette cumpriu um papel muito importante. Exatamente. Ela ainda tinha a questão da
É o que era dela mesmo, porque a gente viu que tinha um pernambucano também, Tinha, né? Mas o ela... Gil, né? Isso. Gil também ficou muito querido, né? Mas a essência dela, ela conquistou as pessoas através dessa essência, que ainda vale a pena ser bom, né? Não, vale a pena. Rafael, Achei muito bonito lá na hora do prêmio, né? Que fiquei até tarde acompanhando, né? Apesar de chegar muito cedo aqui, mas não podia perder esse momento histórico, que eu acho muito difícil se repetir. Não vou mentir, eu acho muito complicado se repetir um momento desse, mas quando ela disse isso, né? Que vale a pena acreditar nas pessoas, né? Vale a pena acreditar nos sonhos, né? Isso é muito bom, respeitar. Eu acho que esse BBB foi muito bom pra gente quebrar muito isso, né? Quebrar muitos tabus, né? Muitos paradigmas. Eu não acompanhei, né? Mas assim, fiz questão de assistir. Porque... Ontem eu assisti, não tinha assistido nada, mas pela rede social você fica acompanhando, não tem jeito, como né? falaram dela e era paraibana, eu fui lá buscar um pouquinho. Eu acho que valeu a pena. Mas com certeza a gente se identifica um pouquinho. Exatamente. Mulher paraibana, nordestina, né? Uma guerreira, eu acho que foi bacana. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada também, até a próxima. Para os seus atendimentos. E um feliz Dia das Mães também, para todas as mulheres, que elas sejam muito felizes. E isso aí fica a lição. Olha, ser autêntico vale a pena. Não mudar.